A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Há 15 anos, as mulheres brasileiras ganhavam um importante instrumento no combate à violência contra elas, a Lei Maria da Penha. Apesar do avanço representado na legislação, o país figura na 5ª posição no ranking de países onde mais se matam mulheres no mundo, de acordo com a ONU. Para discutir esse tema, o USP Analisa recebe a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e participante do programa Ano Sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP, Fabiana Severi. Professora, seja muito bem-vinda ao USP Analisa. Eu que agradeço, Thaís, agradeço o convite. Professora, a Lei Maria da Penha completou 15 anos de sua aprovação no último dia 7 de agosto. Que análise você faz da aplicação dela e das mudanças que ela trouxe para a sociedade brasileira? Bom, essa é uma das leis mais conhecidas no país até hoje, tem levantamentos de pesquisas que apontam isso. É uma lei que, mesmo que a gente não saiba muito o seu conteúdo, todo mundo já ouviu falar da Lei Maria da Penha. E ela é elencada como uma das leis mais inovadoras no mundo pela ONU na temática de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. E a sua inovação, muita gente sabe, ela é uma das mais inovadoras, né? Mas não sabe por que ela é tão inovadora em relação a outras do mundo. Ela é inovadora, primeiro, porque ela não veio da cabeça de um parlamentar, de um legislador, né, ou de outra. Se nós pensarmos hoje que nós temos um pouco mais de compreensão por conta do momento político que nós estamos vivendo, de como é a nossa Câmara de Deputados, né, o nosso Senado, eu acho que dificilmente nós pensaríamos que hoje, no cenário atual, uma lei que foca na garantia de direito para as mulheres, que tem avanços, né, assim, e sentidos tão progressistas, pudesse passar tão facilmente. Então, foi uma lei que demandou, ela foi escrita pelo movimento de mulheres, por movimentos feministas, organizações feministas, e que estavam organizadas no início dos anos 2000, no chamado consórcio pela produção, né, de um projeto de lei sobre enfrentamento à violência doméstica. Depois que a lei foi aprovada, esse consórcio recebeu o nome de Consórcio Lei Maria da Penha, e que funciona até hoje, né? São várias organizações feministas e pesquisadoras que ainda atuam no monitoramento da lei. Mas foi uma lei que foi construída por mulheres, né, pelo movimento de mulheres, e entregue para, num primeiro momento, né, para o Poder Legislativo, né, e o Poder Legislativo disse, olha, tem tantas coisas importantes aqui que demandam orçamento, porque a grande ideia, né, da lei não era o enfrentamento da violência doméstica com mais punição, né, ou com direito penal. Existem, sim, dispositivos penais na lei, que, sobretudo, afetam a pessoa agressora, mas a grande sacada da lei, a grande inovação, é o foco na prevenção e na garantia da atenção integral às mulheres. E isso se faz pela garantia de direitos, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à moradia, direito à educação, né? E isso demanda recurso, orçamento público. Então, essa foi uma lei entregue pelo campo do movimento de mulheres, movimentos feministas, para o Legislativo. O Legislativo disse, olha, eu não tenho nem condições de poder lidar, né, com a complexidade do tema sozinho, então foi para o Executivo à época, nós tínhamos a Secretaria de Política para as Mulheres, que organizou uma comissão, que fez um estudo técnico desse anteprojeto, né, desse texto que foi entregue, e daí para frente, a gente tem um processo de discussão desse texto que foi bastante intenso, com a participação do movimento de mulheres, com os dois poderes, né, entendendo a complexidade do desenho, e ainda que dentro do legislativo a proposta original tenha passado por grandes mudanças, o texto ele tem a boa parte dele ainda é dessa primeira versão que foi entregue pelo movimento de mulheres. Então, essa forma de construção participativa, né, que vem da sociedade para o legislativo, é uma das dimensões de inovação a que a ONU se refere. E a outra é exatamente o foco na prevenção, e aí a gente está falando de educação em vários níveis, né? E em medidas que são reparadoras, né? E essa ideia de medidas reparadoras envolve
a garantia de direitos às mulheres que estão em situação de violência. Uma outra coisa muito importante, né, que também a torna inovadora, é que a mulher não é considerada vítima, ela é mulher em situação de violência, o que significa que a centralidade da resposta, né, do Estado está na garantia de direitos às mulheres para que elas possam sair da situação de violência como elas entendem que seja o melhor, o mais adequado. O foco é a mulher como sujeito de direitos. E a violência doméstica, diferente de outros países, ela não é considerada na lei um crime. A violência doméstica não é crime. Crime é a lesão corporal, crime é a ameaça, que já são tipos penais que estão lá no Código Penal. A violência doméstica, pela Lei Maria da Penha, é violação de direitos humanos. E com isso, a gente garante o enfrentamento à violência doméstica com garantia de direitos humanos. Essa é a lógica. Então, esses são os aspectos, né, assim, importantes que a tornam inovadora, e por conta disso, né, há uma série de desafios que ela traz para os poderes públicos. Então, o Poder Executivo tem que criar serviços especializados, tem que garantir recursos adequados para que esses serviços funcionem, para que atendam as mulheres. Esses serviços não são só serviços de segurança pública, né, delegacias especializadas, polícia ou sistema de justiça, mas também um serviço de saúde, de assistência social, equipamentos como casa-abrigo, casa de passagem, uma série de serviços que podem atuar para que a mulher possa conseguir sair da situação de violência. Da criação da lei para frente, a expectativa era que os poderes públicos se movimentassem para que, né, os orçamentos pudessem contemplar políticas de enfrentamento à violência com garantia de serviços. E uma outra coisa na dimensão da prevenção é a previsão da Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, não só da capacitação permanente dos sujeitos que atuam nesses serviços especializados, né, que tratam de violência doméstica, mas também a temática da violência doméstica, a temática de gênero, raça, etnia, direitos humanos, serem conteúdos curriculares obrigatórios em todos os níveis de ensino. Isso está previsto no artigo 8 da Lei Maria da Penha. Por quê? Uma última coisa importantíssima, né, da Lei Maria da Penha é que ela entende a violência doméstica não como resultante de alguma condição individual das mulheres, alguma coisa que ela fez e, portanto, ela merece, ou ela errou em algum tipo de ação em relação à pessoa que a agrediu, ou, sei lá, uma má sorte, né, escolher uma pessoa de modo inadequado. Nada disso. A violência doméstica ela é resultante de relações de gênero, o que significa as mulheres, socialmente, no Brasil, ainda estão numa posição, digamos, de menor garantia de direitos. E aí, quando eu falo mulheres, olha para mim, uma mulher branca, universitária, professora da USP, talvez a gente, né, eu estou na frente em termos de garantia de direitos e acesso a recursos, né, em relação a muitos homens. Mas eu não estou falando de mim, né, eu não estou falando de mulheres brancas, classe média, né, urbanas como a gente. A gente está falando de boa parte da população brasileira, das mulheres que são chefes de família, que são mulheres negras, racializadas, indígenas, rurais, que no final das contas os dados estatísticos mostram que a garantia, né, de direitos a elas ainda é precário, né, a condição de cidadãs para ela ainda, nessa condição ela é precária, e essa condição de maior precariedade na garantia de direitos e preservação da vida as torna mais vulnerável à violência. Por isso que violência doméstica se enfrenta com garantia de direitos, com reconhecimento de um lugar diferente para as mulheres na sociedade brasileira, um lugar de cidadã plena. Sem dúvida, essa é a grande conquista, né, que a lei significa para o país. Bacana, professora. Mas, apesar da Lei Maria da Penha, o Brasil ainda é um dos países com os mais altos índices de violência contra a mulher. O que ainda precisa mudar na legislação, nas instituições e na sociedade para que a gente deixe esse triste ranking? Uma coisa é a gente ter conquistado a lei, outra coisa é a gente conseguir as transformações nas instituições políticas, instituições do Estado, para que a lei possa ser tirada do papel, né, no vocabulário mais cotidiano. Então, nós temos, a lei ela abriu uma agenda, por exemplo, de obrigações, né, para os poderes do Estado que não tem sido cumprida. Então, vamos pensar mesmo o orçamento, que eu falei aqui na pergunta anterior.
Nós tivemos, de 2006 para frente, um crescimento muito tímido, ano a ano, do recurso federal, que era destinado aos municípios, aos estados, ou a programas federais mesmo, para a criação de serviços especializados. E esse crescimento ele foi indo bem tímido, muito ainda por pressão também, né, do movimento de mulheres, movimento feminista, mas em 2014 para frente, a gente estava aí no ponto máximo, né, de recurso orçamentário, e de 2014 até hoje a gente foi caindo ao ponto de que o ano passado o governo federal anunciou recurso zero, orçamento zero para políticas de enfrentamento à violência. Então a gente não enfrenta a violência sem direitos, né? A gente e direito precisa de orçamento. Então nós estamos funcionando nos últimos pelo menos 3 ou 4 anos com uma queda vertiginosa do orçamento público relacionado a essas políticas. Serviços fechando, né? E isso, então, envolve uma precarização maior das condições de enfrentamento a esse tipo de violência. O judiciário, ele sempre foi, o sistema de justiça, um grande problema no enfrentamento à violência doméstica, porque aquelas percepções e estereótipos sobre as mulheres que a gente tem na sociedade, que reforçam essa posição, que vai expor a mulher à situação de violência, ela, na maior parte das vezes, historicamente, ela é reproduzida dentro do sistema de justiça. Então, o juiz, sei lá, ou a delegacia, todo mundo já ouviu, né? Sei lá, você vai lá pedir ajuda e tem um tipo de pergunta, mas espera aí, que roupa você estava usando? O que você fez para ele ficar, né, bravo? Enfim, né? Qual que é a sua culpa no cartório aí? E essas perguntas, né, essa falta de manejo, a falta de serviços especializados, elas levam ao que a gente chama de revitimização, né, da mulher, ou seja, além da violência que ela passou inicialmente, ela passa por uma violência dentro do sistema de justiça. Então, nós temos uma série de gargalos. A resposta, ou seja, a lei, ela não foi tirada do papel em sua potência mínima para que a resposta dada às mulheres fosse uma resposta efetiva. Sem considerar ainda que, se eu pensar em termos raciais, tem vários dados que apontam que as mulheres brancas se beneficiaram mais, mulheres brancas urbanas, né, classe média, mais da Lei Maria da Penha do que as mulheres negras, que seguem ainda em percentuais de morte, feminicídio, etc., muito maiores em relação às mulheres brancas, que tiveram, em alguns anos, uma queda no número de homicídios, né, ou feminicídios. Então, assim, ela ainda não atinge as mulheres, né, considerando todos os grupos de mulheres. Aquilo que a gente conseguiu avançar de serviço ainda é muito precário, há uma série de resistências muito grandes. Então, e a gente está vivendo também, nos últimos anos, uma campanha antigênero, né? Uma campanha que associa gênero a uma educação para a sexualização precoce das crianças em sala, enfim. E esse é um debate que tem prejudicado muito o enfrentamento à violência doméstica, porque quando você faz isso, você afasta o debate dentro das escolas sobre violência doméstica também, porque o entendimento é de que a violência doméstica, ela é baseada no gênero, né, sobretudo. Na verdade, esses números, eles não são, né, muito assim, precisa de mais uma lei. A gente não precisa de mais uma lei e não precisa de mudanças na Lei Maria da Penha. O que nós precisamos é de vontade política dos poderes, né, públicos para a implementação adequada da lei. E muito se fala no crescimento da violência contra meninas e mulheres agora durante a pandemia. Eu sei que você já elencou algumas razões aí em relação à educação, mas de uma forma geral, especificamente agora na pandemia, o que levou a esse aumento? Um ponto, não estou dizendo que não houve um aumento, mas um ponto importante para a gente pensar é que nós não temos muitos dados ou fontes de dados confiáveis no país ainda, para que a gente pudesse dizer aumentou, diminuiu, né? Ou, eventualmente, a própria percepção das pessoas em relação ao fenômeno. Aquilo que algumas mulheres viviam e naturalizavam como parte do seu ser mulher, hoje a gente não tem mais tolerado, né? Hoje a gente tem reconhecido como violência, então, e você consegue nomear dessa forma, enfim, né? E aí a gente tem, sim, um aumento até pela percepção daquilo que já marcava a sociedade. Mas a pandemia, ela reforça algo que nos estudos feministas isso já é clássico. A família, o ambiente doméstico não é um lugar seguro, não é um lugar acolhedor para muitas mulheres. A gente romantiza, né, e todo mundo, enfim, aqui não é um discurso contra a família, né, nem anti-família, muito pelo contrário, a gente quer relações né, familiares que sejam saudáveis, que sejam de troca de afeto, né,
Mas no final das contas, né, para muitas mulheres e meninas, isso não é a realidade. E no caso da pandemia, tem várias possibilidades da gente interpretar o aumento da violência doméstica aí. Você, sobretudo em camadas, né, médias e camadas com poder aquisitivo, né, mais baixo, mulheres, né, assim, chefiando famílias também em condições precárias, né, de vida, de moradia. A pandemia, ela tirou recursos, ela vulnerabilizou as condições econômicas, vulnerabilizou também ainda mais as condições de moradia, né, assim, porque você tem que ficar em casa, mas que casa é essa? A casa é aluguel, né, eu perdi o emprego, como é que eu faço? Enfim, né, você tem vários elementos que vulnerabilizaram empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, né, muitas perderam seu trabalho durante a pandemia. Então, essa condição de fragilidade, de maior vulnerabilidade social, ela vai impactar, sim, em violência doméstica, né, porque as relações também internas, elas acabam ficando mais tensas, né. Outras formas de violência, elas também vão se cruzar com a violência doméstica nesse contexto de pandemia também, né? Então é um momento em que muita coisa se mistura, né? De modo a gente pensar que não só a violência doméstica, né? Mas várias formas de violência contra as mulheres, elas acabam se intensificando nesse momento. E os serviços que já eram precários para a proteção, para atendimento das mulheres, eles pioraram, assim, por mais que alguns tentaram canais virtuais de comunicação, canais, enfim, né, outras formas de se chegar às mulheres. Algumas mulheres, elas, no final das contas, o único recurso que ela tem é o celular, o WhatsApp, mas o celular também é o único da família, muitas vezes, que é compartilhado com os filhos, com o próprio marido. Como é que você vai pedir socorro num celular que é compartilhado com várias pessoas? Enfim, então, os serviços ficaram mais difíceis de serem acessados e as mulheres foram cruzadas com outras formas de violências, para além da violência doméstica nesse momento. É um momento, então, assim, que vulnerabilizou desproporcionalmente um grupo muito grande de mulheres no país, né? E entre as mulheres assassinadas em 2020, 61,8% eram negras, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Já a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais também registrou um aumento de 41% no número de mortes de mulheres trans em 2020. Ou seja, como você já vem comentando aqui no programa, quando a gente faz esse recorte, percebe-se que há grupos que sofrem mais o impacto dessa violência. De uma forma geral, você já comentou algumas coisinhas, mas que análise você faz desse quadro? Quando a gente recorta a violência doméstica, a gente traz também uma ideia, e essa é uma ideia que nas minhas pesquisas, né, pesquisas do meu grupo aqui na faculdade, a gente tem percebido bastante, são pesquisas que analisam decisões judiciais ou analisam respostas do sistema de justiça ao enfrentamento à violência, que quando a gente fala de violência doméstica, existe um estereótipo que vem na nossa cabeça. A gente pensa uma mulher em um relacionamento afetivo estável, muitas vezes, na maior parte das vezes, formal, um vínculo heterossexual, e enfim, né, assim, é um arquétipo, né, uma percepção que, falou em violência doméstica, você pensa isso. Você pensa mulher adulta, você não pensa criança, e é muito importante que a lei, ela fala de todas as mulheres, né, mulheres e meninas, mulheres idosas, crianças, também se encaixam na Lei Maria da Penha. Eu não preciso de uma outra lei, né? Mas esse estereótipo, e, por exemplo, a própria imagem da Maria da Penha, a pessoa Maria da Penha, reforça isso. Essa imagem, ela é interessante porque, enfim, ela reproduz o que a gente entendia ou percebia como violência doméstica até 15 anos atrás, mas, no final das contas, ela acaba cristalizando também na cabeça das pessoas como se violência doméstica fosse algo que se relacionasse a esse tipo de arranjo familiar. E não, né? A violência doméstica, ela tem múltiplas formas e ela se intersecciona, né? As explicações para ela se interseccionam, gênero com raça, idade, capacidade, origem territorial, né, criando formas específicas de violências domésticas, considerando determinados grupos de mulheres. E aí, quando essas mulheres, ou seja, além delas estarem vivendo formas específicas, né, de violências domésticas, muitas vezes mais agravadas ou mais complexas, pelo menos em relação a outros grupos de mulheres,
os serviços não reconhecem aquelas formas de violência como violência doméstica, então não atendem adequadamente. Então, nós temos já jurisprudência que afirma que mulheres trans, elas são sim amparadas pela Lei Maria da Penha, mas nós temos decisões ainda de primeiro grau, muitas, que não reconhecem, que afastam a aplicação da Lei Maria da Penha, ou seja, afastam medidas protetivas para mulheres trans. Afastam, às vezes, medidas protetivas para mulheres em vínculos, né, assim, no casal lésbico, porque não, é uma outra mulher, então, não, né, na verdade, não posso aplicar a Lei Maria da Penha. Mas a gente não está falando do gênero do agressor, né? A lei, ela protege mulheres, né? E se uma mulher sofre violência doméstica, não importa também o gênero, a sexualidade, né, assim, da pessoa agressora. Assim, então, a gente, no final das contas, o que a gente vê do Poder Judiciário é que ele tende a atuar de um modo mais rápido, mais pronto, quando você tem esse modelinho de família que eu narrei. Fora disso, as respostas elas são muito insuficientes ou há uma resistência a muitas decisões reiteradas que afastam a aplicação da Lei Maria da Penha, porque aquele tipo de conflito não seria um conflito, né, que eu poderia enquadrar em violência doméstica. Então, essas mulheres são expostas, sim, né, a formas mais complexas de violência e elas estão mais desprotegidas em termos de serviços, né, e respostas estatais. Então, você tem esse combo, né, que ao final das contas resulta né, nos números horríveis que nós temos, né, que você citou. Também existe um último ponto também importante. O Poder Judiciário, mesmo porque eu falei no começo sobre a Lei Maria da Penha, ela focar em medidas preventivas e proteção de direitos, e talvez algumas pessoas que estejam ouvindo falam, uai, mas espera aí, como assim? Porque toda vez que eu ouço falar de Lei Maria da Penha, eu penso na resposta do encarceramento, eu penso que, né, no final é uma medida penal, né, a pessoa, e aí cabe aí ser preso ou não ser preso. E, na verdade, essa é uma dimensão que está na lei, sim, mas que é a dimensão mais reiterada, mais fortalecida pelo sistema de justiça, infelizmente, né? E não necessariamente as mulheres querem sair da situação de violência e ver os seus companheiros, ex-companheiros, filhos, né, enfim, tios, o que seja, né, porque a gente está falando de violência doméstica intrafamiliar, não é só com o cônjuge, né, ou com a pessoa, o parceiro afetivo. Elas não querem necessariamente ver essa pessoa com uma pena, né, encarcerada, ela não quer essa resposta. As mulheres, em geral, são cuidadoras, né, elas querem melhorar a vida das pessoas, elas querem que o companheiro, às vezes, pare, né, de agredir, e que se torne uma pessoa melhor, que se torne, enfim, muitas vezes algumas chegam no serviço e falam, olha, eu queria que você fosse lá dar uma bronca nele para ver se ele melhora. Ou seja, ela não, o pacote, né, no pacote não está essa resposta penal. E para mulheres negras, por exemplo, ou mulheres periféricas, ir na delegacia pedir uma medida protetiva, né, ela sabe muitas vezes que a gana, né, da segurança pública em encarcerar ou aumentar desproporcionalmente a resposta penal sobre o seu companheiro, seu filho, né, ou a pessoa agressora, é muito grande. Então, ela não usa o serviço, ela não vai buscar uma medida de proteção, que pode ser um afastamento do lar, pode ser qualquer coisa, porque ela sabe que, no final das contas, ela vai vulnerabilizar desproporcionalmente a pessoa agressora pela raça, etnia, pela origem territorial, etc. É uma situação muito mais complexa do que a gente imagina, né, professora? Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final, mas na próxima semana a gente vai continuar discutindo esse importante tema, que é a violência contra a mulher, com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e participante do programa Ano Sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP, Fabiana Severi. A professora Fabiana está organizando 2 eventos bastante interessantes sobre esse tema, que são o Workshop Internacional Políticas Judiciárias em Gênero e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Avanços e Desafios, e também a oficina online Reescrita de Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Se você tem interesse, quer saber mais sobre eles e também fazer a sua inscrição, acesse o site do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP
no endereço sites.usp.br/IEARP. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.